Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 577. Formação não tenho queixas, disse Andolf desanimado. É verdade que, desta vez, falhei em avaliar a situação e fazer o julgamento correto. A partir de hoje, Audrey será chefe do Pop Clan e vou ouvir todos os seus comandos. Neste momento, ele se sentiu extremamente arrependido. Se ele não tivesse ofendido Fan Xingjian, então ele poderia ter emprestado o poder de Fan Xingjian para realmente se tornar o chefe de um clã aristocrata de primeira linha como o clã He. Tudo bem, mas Audrey vai voltar para a região do Grande Oeste comigo no caso do dragão carmesim de 8 direções lançar um ataque furtivo. Vou enviar temporariamente alguém para gerenciar o clã Pop em nome de Audrey. A voz de Fan Xingjian ressoou no ar, como se muitas explosões tivessem ocorrido no céu. Diante das palavras de Fan Xingjian, ninguém mais presente ousou ir contra ele. A série de ações semelhantes a raios e os meios que ele exibiu anteriormente realmente causaram um grande choque a todos. Era provável que daquele dia em diante, enquanto Fan Xingjian ainda estivesse vivo, ninguém ousaria ofender o clã P-Hop. Mesmo uma dama aristocrata como Vicky tinha uma expressão levemente corada ao olhar para Fan Xingjian. Pensamentos de amor estavam se agitando dentro dela, e estes foram refletidos através de seus olhos brilhantes enquanto ela lambia os lábios levemente. Era assim. Com o quão jovem e poderoso Fan Xingjian era, ele era extremamente atraente para essas senhoras aristocráticas casadas. No entanto, assim que tudo estava quase resolvido e ninguém mais ousou resistir a Fan Xingjian, um suspiro suave soou no horizonte e entrou nos ouvidos de todos. Ao mesmo tempo, ondas de chamas verdes começaram a queimar o corpo de Bruce, trazendo ondas de poderes explosivos e agarrando Bruce em direção ao ar. Olhando para esta cena, Fan Xingjian soltou uma risada fria e enviou uma imensa intenção de espada mortal para o horizonte. Tentando fazer truques antes de mim? Venha o que? A intenção da espada mortal atingiu uma área da camada de nuvens no espaço, colidindo ferozmente com a vontade marcial da pessoa oculta. Era um homem de cabelos brancos que parecia muito velho e tinha uma forte semelhança com Bruce. Bisavô! Salve-me! Bruce gritou de surpresa agradável ao ver o homem idoso no céu. Ele era o especialista mais forte de Henry Clan, o governador da geração anterior que cultivava um semideus. O velho soltou um suspiro e disse, suspiro. Jovem, ser muito impetuoso tornará mais fácil para você ser colocado em uma posição extremamente desfavorável no futuro. Perdoe e liberte as pessoas sempre que possível. Já que Bruce já admitiu seus erros, por que você ainda tem que pressioná-lo tanto? Embora nosso Henry Clan não seja a família real nem uma facção de nível divino, não nos importaremos em arriscar nossas vidas. Você realmente quer fazer de nós inimigos jurados, não parando até que uma das partes morra. Além disso, quando você forçou Xia mais cedo, você só derrotou uma parte de sua vontade marcial. Você definitivamente não se sente bem sabendo que será alvo do 8 dragão carmesim direcional, certo? Tem que criar mais inimigos para si mesmo. Além disso, na troca daquele movimento com Xia antes, é impossível para você ficar completamente ileso. Você também deve ter sofrido ferimentos, certo? Ao contrário de Maso de antes, que havia sido muito imprudente e foi direto para a luta ao chegar, este velho antepassado do clã He secretamente fez o seu caminho até que depois de sentir o perigo de Bruce. Ele entendeu a situação primeiro antes de agir repentinamente, querendo salvar seu bisneto. Era uma pena que ele ainda não tivesse conseguido escapar dos olhos penetrantes de Fan Xingjian. Não parando até que uma das partes tenha morrido? Fan Xingjian repetiu essas palavras suavemente. Então ele olhou para o homem idoso e disse, velho, você atingiu 2 níveis de perfeição em suas sementes especiais e órgãos etéricos, certo? O olhar de Fan Xingjian era tão afiado quanto a luz da espada e instantaneamente viu através do homem idoso. Ele continuou calmamente. Um mero semideus com 2 níveis de perfeição se atreve a mencionar em minha presença sobre ter uma batalha até a morte. Deixe-me mostrar a você se sofri algum ferimento na luta contra Xia.
Enquanto ele falava, a intenção da espada no corpo de Fan Xingjian ficou ainda mais forte e ele apontou para fora com um dedo. Fluxos de força da espada do vazio infiltrado explodiram dentro e fora do corpo do homem idoso. Era como se o corpo do velho tivesse se rebelado, e quantidades infinitas de sua carne se despedaçaram. Seus músculos estavam se desintegrando e seus órgãos quebrando. Em quase um único movimento, o idoso estava prestes a ser virado. O velho soltou um grito agonizante. Coberto de sangue, violento desejo marcial vibrou enquanto ele olhava para Fan Xingjian selvagemente. Seu trapaceiro. Você realmente acha que tem nosso clã He em suas mãos? Os 100 anos de poder que nosso clã acumulou não é algo que você possa imaginar. A vontade violenta se elevou no ar, e as auras de 4 especialistas se aguaram dela, aparecendo ao redor de toda a mansão em um flash, parecendo tê-las circundado. Essas 4 auras vieram de 4 cadáveres, os cadáveres dos chefes de clãs anteriores do clã He. Agora, todos eles estavam flutuando no ar, enviando ondas de poder de abalar o mundo de forma explosiva. Esses 4 chefes de clã que já haviam morrido pareciam ter sido especialistas em nível semideus quando ainda estavam vivos. Seus corpos físicos não apodreceram e, agora, eles ainda pareciam muito vivos. Eles também pareciam estar em um sono profundo e acordariam com apenas um piscar de olhos. O Henry Clã existe há mais de 100 anos, mas suas fundações já haviam se desenvolvido muito antes do Império ser fundado. Só que eles só se tornaram um grande clã de primeira linha a partir de 100 anos atrás. Antes de se estabelecerem como o clã He, eles eram uma seita maligna, a seita dos 10.000 espíritos, que havia se espalhado por toda a região norte do gelo. O primeiro chefe de clã do clã He tinha sido um membro do escalão superior da seita dos 10.000 espíritos. Posteriormente, com a unificação do Império suprimindo a Myriad Spirit Sect, o fundador do Henry Clã se rebelou contra a Myriad Spirit Sect e trabalhou com o Império para erradicá-la. O clã He ganhou muitos benefícios com isso. Eles até herdaram uma grande parte da arte de formações da seita dos 10.000 espíritos. Posteriormente, a fim de remover a influência do clã He, o Império mudou todo o clã He para outra região. No entanto, depois de gerações de trabalho duro, assim como 2 de seus chefes de clã se tornando governador e gerenciando a região do Gelo do Norte, eles finalmente voltaram para a região do Gelo do Norte. Ao longo desta longa passagem do tempo, inúmeras histórias e lendas foram criadas. Além do atual homem idoso, houve um total de 4 especialistas em nível semideus produzidos no clã. Eles geralmente eram armazenados no cemitério ancestral do clã He, consagrados e adorados dia e noite. Várias formações foram usadas para manter o poder e a vitalidade que ainda permaneciam em seus corpos. Em momentos cruciais, os cadáveres dos 4 especialistas seriam trazidos à tona. O homem idoso montaria camadas de formações e imediatamente seria capaz de desencadear uma proeza de batalha surpreendente. Claro, eles não escolheriam fazer isso a menos que não houvesse outra saída. Trazer os cadáveres de seus ancestrais para a batalha era algo que só aconteceria quando eles planejassem lutar com seus oponentes até o amargo fim. Neste momento, os 4 especialistas semideuses abrirão abruptamente os olhos como se tivessem sido revividos. Todos os 4 pares de olhos, cheios de intenção de matar, estavam olhando para Fan Xingjian. Agora, seus corpos físicos tinham energia de partículas de éter fluindo através deles. Suas mentes estavam cheias de informações de várias técnicas de batalha e experiências de batalha extraídas de partículas de éter. As auras vindas deles continuaram a aumentar, parecendo já ter atingido o nível de um semideus com 3 ou até 4 níveis de perfeição. Mesmo o cadáver de 4 especialistas semideuses não seria capaz de manter tal formação e poder por muito tempo. Eles só seriam capazes de ativar isso 2 a 3 vezes por ano. Caso contrário, os cadáveres iriam quebrar. No entanto, no momento em que a formação fosse ativada, a proeza também seria demolidora do mundo. Era o mais alto nível de profundos segredos que pertenciam à seita dos 10.000 espíritos, e tinha sido perfeitamente herdado pelo clã He. Além disso,
Devido à metamorfose do mundo que ocorreu nos últimos meses, a proeza da formação aumentou mais uma vez. Isso também aumentou ainda mais a confiança do chefe do clã He. O chefe do clã He riu alto, dizendo: Fan Xingjian, esta é a formação medida que foi transmitida em segredo por todo o nosso clã He. Ele pode usar os corpos físicos de especialistas semideuses para extrair energia e informações do éter partículas. Todos eles possuem o poder de um semideus com 4 níveis de perfeição, bem como artes marciais infinitas e experiência em batalha. Este é o poder que nosso Henri Clã acumulou por 100 anos. Não é algo que você possa imaginar. Você só é capaz de derrotar uma pequena porção da vontade marcial de Xia. Você realmente acha que pode enfrentar especialistas de nível divino? É impossível para você ser capaz de derrotar nós 5 sozinho. No entanto, não estou disposto a me tornar seu inimigo jurado. Se você está disposto a apenas admitir seu erro e oferecer a armadura que tem como compensação, então posso considerar deixá-lo escapar. Enquanto ele falava, uma forte ganância brilhava em seus olhos enquanto ele olhava para a armadura do deus da batalha envolvente do mundo que Fan Xingjian estava usando. Era evidente que ele queria muito este equipamento de restos divinos, que exalava vontade de nível divino. Antes de o homem idoso lançar o ataque furtivo, ele estava montando a formação. Conversar com Fan Xingjian era apenas ele tentando fingir civilidade. Agora que ele ativou a formação, ele finalmente mostrou suas garras e dentes. Dar a você meu equipamento e depois deixar você lidar comigo mais tarde. Você acha que eu sou um idiota? Além disso, velho, é nisso que você tem confiado. Fan Xingjian disse com indiferença. É um desperdício para mim dar uma chance a você. Os olhos de Fan Xingjian começaram a avaliar os 4 corpos semideuses enquanto ele se perguntava se também deveria adicioná-los aos materiais usados para forjar sua espada divina. Quão surpreendente seria a proeza de sua espada divina se fosse feita de um pedaço de osso espinhal de nível divino e os restos de 4 semideuses. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 578. Quebrando a formação arrogante, disse o homem mais velho, bufando. Então vou deixar você provar nosso poder. Caso contrário, você não saberá o quão grande é o mundo lá fora. No momento seguinte, o ancião formou selos com as mãos, criando instantaneamente mais de 100 selos. Simultaneamente, os 4 chefes de clã abriram suas bocas com expressões selvagens e soltaram um rugido furioso. Era como se fossem demônios ou diabos berrando furiosamente sob a lua. Ondas sonoras trêmulas, que pareciam físicas, foram enviadas, e camadas de ondulações invisíveis que podiam ser vistas a olho nu varreram todo o céu. Até a terra começou a tremer um pouco como se houvesse uma miríade de cavalos galopando e pisando no chão. Logo depois, as 4 figuras se transformaram em 4 raios, colidindo em direção a Fan Xingjian. Rugido, 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 rugido. Uma série de 4 rugidos tremendos e 4 socos surgiram, rompendo o ar. Era como se o céu estivesse desabando e a terra desmoronando. Fan Xingjian deu um passo à frente no ar, desviando dos ataques. No entanto, a superfície sob seus pés foi explodida em pedacinhos nessa explosão, transformando-se em uma enorme cratera de 5 a 6 metros de profundidade. Ao mesmo tempo, os 4 chefes de clã não se detiveram e continuaram a perseguir Fan Xingjian. A força violenta do punho os uniu no ar, criando vibrações como se quisessem abrir um buraco no céu também. Correntes de fortes vendavais continuaram a soprar no ar, abrindo caminho através das camadas de nuvens e revelando o luar brilhante. As correntes dos poderosos tornados quase derrubaram a mansão, e inúmeros edifícios já haviam sido transformados em ruínas. Todos olharam para o céu e viram que Fan Xingjian era como um raio de luz piscando, voando continuamente no céu. Ocasionalmente, ele dava socos e chutes e depois recuava imediatamente. Era como se ele estivesse sendo constantemente perseguido pelo poder dos 4 chefes de clã, parecendo que estava sendo completamente suprimido. No entanto, Fan Xingjian estava extremamente calmo e ainda pensava, esses 4 cadáveres são materiais realmente bons.
Eu não deveria desperdiçá-los. Ele temia que, se desferisse um golpe muito forte ou o poder de rebote de seu corpo, danificasse esses 4 conjuntos de restos mortais. Essa foi a razão pela qual ele continuou a recuar. Fan Xingjian queria procurar uma oportunidade de lançar um único ataque de espada para lidar com as proezas de batalha dos 4 cadáveres, mas sem infligir nenhum dano ao estado de seus cadáveres. No entanto, os outros não sabiam o que se passava em sua mente. Quando o chefe do Henri Clan viu que Fan Xingjian estava sendo completamente reprimido por ele e nem mesmo foi capaz de retaliar, ele imediatamente liberou sua vontade marcial com uma risada fria. Fan Xingjian, é melhor se você se render. Embora você tenha um talento extraordinário, os cadáveres são capazes de absorver quase infinitamente o poder das partículas de éter enquanto estão dentro da minha formação. Eles desfrutam de poder e vitalidade quase ilimitados, então é impossível para você ganhar. No gramado, Bruce pareceu agradavelmente surpreso. Ele queria se levantar, mas foi chutado de volta ao chão por Lilia. O que você está fazendo? Bruce berrou furiosamente. Você não consegue ver a situação da batalha no céu. Fan Xingjian já está em desvantagem e acabou para ele. Você ainda quer resistir? Lilia franziu a testa e mandou Bruce rolar no chão com um chute. Ela gritou, isso é besteira. Com a habilidade do mestre, mesmo que aquele Xia venha pessoalmente, ele só estará condenado à morte, muito menos aos poucos cães mortos de seu clã. Apenas espere e veja. Lilia tinha confiança absoluta em Fan Xingjian, mas esse não era o caso dos outros. Bruce sorriu friamente enquanto observava a batalha no céu, esperando que Fan Xingjian pudesse ser capturado vivo e que ele pudesse pisar nele. Audrey também estava olhando ansiosamente para Fan Xingjian. Ela estava preocupada se Fan Xingjian realmente havia se machucado na troca anterior com Xia, imaginando o que aconteceria se ele realmente fosse derrotado pelo chefe do Henri Clan. O chefe do Pop Clan, que estava ao lado, estava igualmente nervoso. No momento, Fan Xingjian era considerado o apoio deles e, se ele fosse derrotado pelo clã He, o clã Pop acabaria em apuros ainda mais terríveis. Enquanto muitos pensamentos passaram pela mente de todos, a situação da batalha no céu já havia mudado em menos de um segundo. Assim como todas as pessoas presentes tinham olhares de preocupação, alívio ou vingança, Fan Xingjian recebeu um soco, de um dos chefes do clã, com uma mão. Então, com um estrondo, ele segurou o pulso de outro chefe de clã. No entanto, enquanto Fan Xingjian tinha os 2 chefes de clã presos, isso também significava que seu corpo estava sendo mantido pelos 2. Portanto, os 2 chutaram simultaneamente em direção ao estômago de Fan Xingjian. O poder violento veio pressionando, e o ar parecia ser compactado em algo material. Antes que seus corpos físicos se chocassem, as ondas de choque do ar já estavam colidindo na armadura dourada, liberando enormes estrondos. Ao mesmo tempo, os 2 chefes de clã restantes também atacaram as costas de Fan Xingjian. Seus ataques não apenas acumularam poder violento, mas também havia quantidades infinitas de vento e fogo os acompanhando. Um dos punhos dos chefes do clã tinha chamas verdes que queimavam intensamente, e a alta temperatura fazia com que o ar se distorcesse. A luz verde penetrante parecia ter se tornado um sol, e havia até marcas de queimaduras no punho do líder do clã. O soco parecia estar misturado com uma intenção de aniquilação mundial quando golpeou. O punho de um dos outros chefes de clã veio em direção a Fan Xingjian com rajadas poderosas. Ondas de força do vento foram enviadas a vários milhares de metros por segundo, tornando cada rajada de vento como uma lâmina cortando o ar. Eles eram capazes de cortar a placa blindada de um porta-aviões. Também parecia trazer a intenção de uma espécie de tendência geracional irreversível, na qual a história parecia borbulhar como fortes vendavais. Com os 2 chefes de clãs atacando ao mesmo tempo, o vento aumentou a intensidade das chamas. As chamas pegaram emprestado o poder do vento, transformando-se em muitos tornados de chamas verdes que pressionaram explosivamente as costas de Fan Xingjian.
Quando combinados com os socos dos outros dois chefes de clã, parecia que os 4 chefes de clã iriam abrir um buraco no céu. A coisa ainda mais aterrorizante foi que quando ambos os seus primeiros intentos, grande aniquilação e tendências históricas, foram misturados, era como se eles estivessem dizendo a todos que o fim do mundo estava chegando. Parecia apostar uma tendência irreversível e indefensável, impedindo que o povo pudesse convocar qualquer força para resistir. Se esse ataque conjunto dos 4 fosse desencadeado no chão, era provável que metade da cidade desaparecesse completamente. Se desencadeadas, as intenções violentas do iminente fim do mundo podem até fazer com que várias centenas de milhares de pessoas percam a vontade de sobreviver, enlouqueçam ou cometam suicídio. No entanto, quando confrontado com tal ataque, não havia pânico nos olhos de Fan Xingjian. O momento que ele queria era o instante em que os 4 chefes de clãs fossem todos presos em um ponto ao mesmo tempo. Este curto instante, quando suas posições foram todas mantidas em um ponto devido ao ataque conjunto, foi suficiente para ele fazer muitas coisas. A técnica da espada instantânea foi ativada. A graciosa marca da espada cortou os corpos dos 4 chefes de clã, cortando seus nervos e cerebelos. Ninguém podia ver claramente de onde veio esse ataque de espada nem quando terminou. No momento em que o chefe do clã reagiu, muitas marcas de espada já haviam aparecido nos 4 corpos, tendo cortado suas inúmeras redes neurais e todo o seu cerebelo. Naquele instante, os corpos físicos de todos os 4 ficaram fora de controle. É inútil. O chefe do clã juntou as mãos, formando continuamente diferentes selos. Recuperar. Com os corpos físicos dos 4 chefes de clã e o aprimoramento da formação, seus ferimentos poderiam curar quase imediatamente. No entanto, assim que eles estavam se recuperando, Fan Xingjian aproveitou a oportunidade para enviar sua intenção de espada mortal, cobrindo os corpos dos 4 chefes de clã inteiramente. Suprimir. Parecia haver sons pop de explosões tocando no espaço vazio. E a vontade, a cabeça do Henri Clan havia colocado nos 4 corpos, foi completamente apagada. Seu controle sobre as 4 cabeças do clã foi perdido instantaneamente, e as 4 cabeças do clã mergulharam em direção ao chão. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 579. Chega a uma conclusão sentindo que havia perdido o controle sobre os 4 semideuses. O chefe do clã Henri revelou uma expressão de descrença. No entanto, sendo tão astuto quanto ele reagiu muito rapidamente. Quase simultaneamente ao mesmo tempo em que Fan Xingjian lançou sua espada em direção aos 4 semideuses, o velho enviou correntes explosivas de chamas verdes. Ele instantaneamente acelerou várias dezenas de vezes a velocidade do som. Era como se o fim do mundo e a morte estivessem para trás, e ele estivesse tentando fugir de sua perseguição. Esta era a técnica secreta de matar da Myriad Spirit Sect, Dons da Shield. Era uma técnica de matar que estimulava todo o potencial de alguém sob a pressão da desgraça iminente do mundo e da morte iminente, permitindo ao usuário acelerar instantaneamente. A totalidade do velho disparou como um foguete, causando a explosão de uma miríade de trovões. Em apenas algumas respirações, ele apareceu a várias dezenas de quilômetros de distância como se tivesse se teletransportado. As habilidades deste Fan Xingjian são realmente aterrorizantes. E pensar que ele conseguiu romper minha formação em apenas um instante, derrotando 4 semideuses. Como diabos ele fez isso? Neste momento, a cabeça de Henri Clan ainda estava chocada. Isso foi especialmente depois do ataque final da espada de Fan Xingjian, que quebrou a conexão dentro dos corpos dos 4 semideuses e ele continuou a usar sua espada mortal com a intenção de quebrar a vontade marcial que o chefe do clã He havia colocado sobre eles. Fan Xingjian era realmente poderoso demais. Ao pensar em ter perdido os 4 semideuses, ele imediatamente sentiu uma grande dor no coração, como se seu coração estivesse pingando sangue. Enquanto pensava nisso, ele já havia voado mais de 100 quilômetros e pousou em um monte. No entanto, ele tinha acabado de pousar quando sua expressão mudou drasticamente. Ele olhou para Fan Xingjian,
que estava bem na frente dele, como se tivesse acabado de ver um fantasma. E pensar que Fan Xingjian já estava parado ali olhando para ele. Era como se Fan Xingjian tivesse acabado de dar um passeio relaxado. Que tipo de velocidade e força explosiva eram essas? O semblante da cabeça do clã He mudou drasticamente, e ele recuou imediatamente, agindo como um elefante em pânico e quebrando várias árvores grandes. No entanto, ele havia acabado de recuar por mais de 100 metros quando sentiu que tudo à sua frente estava escuro. Uma aura afiada entrou em seu cérebro, como se quisesse estilhaçá-lo a qualquer momento. Espere. A cabeça do Henrique Lan de repente caiu de joelhos e disse: Eu admito minha perda. Nosso Henrique Lan vem acumulando riqueza por mais de 100 anos, e o dinheiro que escondemos em segredo excede 10 milhões. Contanto que você esteja disposto a deixe-me ir, estou disposto a dar tudo a você. A partir de hoje, todo o nosso clã estará sob seu comando. Se fosse diante de todos, a cabeça do clã He poderia não estar disposta a cair de joelhos e implorar por perdão. No entanto, como não havia uma única pessoa por perto no momento, a pressão que ele sentia havia diminuído muito. Então receba uma intenção de espada de mim. Fan Xingjian bateu com um único dedo na cabeça do velho. A intenção da espada entrou diretamente na consciência do velho e permaneceu escondida lá. Sentindo a intenção da espada de Fan Xingjian entrando em sua consciência, a cabeça do clã He soltou um suspiro e fechou os olhos. No entanto, ele era um especialista em semideuses, e tanto sua vontade quanto seu caráter eram extremamente poderosos. Apesar disso, ele rapidamente aceitou sua situação e disse enquanto suspirava: Senhor, imploro que me devolva os 4 semideuses mais tarde. Eles são a base de nosso clã e, se forem destruídos, todo o nosso clã provavelmente entrará em colapso e não poderá mais atendê-lo. HMMM. Fan Xingjian olhou para a cabeça do clã He e disse: Você está me ameaçando? Eu não ousaria. Em troca, estou disposto a apresentar a você a arte da formação que foi transmitida por meu clã por mais de 200 anos. Enquanto falavam, os princípios e informações sobre formações se acumularam em correntes de informação e entraram no cérebro de Fan Xingjian. Então, depois de algumas respirações, o velho já havia sido trazido de volta à mansão por Fan Xingjian. As roupas do velho estavam rasgadas e desgrenhadas, e seu rosto estava coberto de sujeira. Ele parecia um refugiado. Bisavô! Salve-me! Bruce gritou. No entanto, quando ele viu o rosto coberto de terra da cabeça do clã He, a expressão de Bruce congelou. A cabeça do clã He olhou para Bruce. Então ele fechou os olhos e suspirou, dizendo: Faça bem o seu trabalho depois de chegar à região do Grande Oeste. Isso lhe fará bem e treinará seu temperamento. Ao ouvir isso, Bruce sentiu como se o céu tivesse desabado. Para ele desperdiçar 10 anos na região do Grande Oeste, incapaz de desfrutar ou cultivar enquanto tinha que limpar banheiros. Isso era pior do que matá-lo. O chefe do Pop Clan, Andolf, soltou um longo suspiro. O olhar com o qual ele costumava olhar para Fan Xingjian agora era mais manso. Todas as pessoas presentes no banquete agora olhavam para Fan Xingjian com olhares respeitosos e aterrorizados. Enquanto Fan Xingjian ainda estivesse por perto, eles provavelmente não ousariam abrigar nenhuma má intenção em relação ao clã P-Hop. Este foi o choque que receberam de seu poder puro. Fan Xingjian não se incomodou em lidar com as coisas que viriam a seguir, incluindo a entrega das responsabilidades do chefe do clã, recebendo várias compensações do clã He, bem como o estabelecimento de uma aliança entre o clã He e o clã P-Hop. Então, Fan Xingjian trouxe Audrey e Lilia de volta para a região do Grande Oeste e, em vez disso, enviou pessoas para lidar com o gerenciamento dos 2 clãs. Quanto aos cadáveres dos 4 semideuses, Fan Xingjian os devolveu ao clã He depois que a cabeça do clã He implorou repetidamente e disse que estava disposto a entregar o legado da arte da formação e mais de 10 milhões em riqueza. Afinal, o poder acumulado do clã He e a riqueza secretamente escondida não eram de forma alguma insignificantes.
Se eles fossem usados para ajudar Fan Xingjian a forjar sua arma divina, sua eficácia poderia aumentar tremendamente. Seria ainda mais eficaz do que os 4 cadáveres semideuses poderiam contribuir para a forja. Fan Xingjian também tinha um grande interesse na arte das formações. Ele sentiu que seria capaz de usá-lo para fortalecer suas próprias artes de espada. Além disso, se os restos mortais desses 4 semideuses ficassem com Henri Clan, então eles poderiam ser usados para ajudar o Henri Clan e o P-Hop Clan a chocar seus inimigos, bem como afastar algumas das tentativas de vingança vindas de outras fontes além de o 8 Dragão Carmesim Direcional. Isso significava que Fan Xingjian não teria que cuidar de tudo pessoalmente. Assim que voltou para a região do Grande Oeste, Fan Xingjian não se importava mais com esses assuntos e entrou na Terra Sagrada imediatamente, iniciando seu cultivo final para o 10º nível das impressões místicas. Todos os materiais foram transportados para sua sala de treinamento e, após 10 horas, impressões densamente compactadas cobriram o corpo de Fan Xingjian. Eles emitiam ondas de luz fluorescente e exalavam uma espécie de mistério infinito e antigo. Quase no mesmo instante em que o 10º nível das impressões místicas foi ativado, violentas correntes de informação jorraram no cérebro de Fan Xingjian como marés. Fluxos intermináveis de informações explodiram na mente de Fan Xingjian. Delícias, viagens, amor, amizade, artes da espada, artes do sabre, lembranças, pôr do sol, assistir às aulas. Vários resquícios de informação que estavam nas partículas de éter jorravam como ondas de marés caóticas. Mesmo com a capacidade de processamento do cérebro de Fan Xingjian, ele ainda tinha a sensação de que sua consciência havia ficado embaçada e que seu cérebro havia travado. Foi só depois de 3 horas inteiras que Fan Xingjian lentamente começou a se acostumar com esse sentimento. Agora, o mundo inteiro já havia se tornado diferente para ele. Todas as coisas que ele viu exibiam cenas de seus desenvolvimentos futuros. Fan Xingjian sentiu que parecia ser capaz de ver uma tendência futura. No entanto, também era como se as informações que ele havia recebido das partículas de éter já contivessem as inúmeras possibilidades futuras. Depois de estudar as informações por mais de 10 minutos, alegria brilhou nos olhos de Fan Xingjian. Então é assim. Pensar que o 10º nível das impressões místicas permite sentir informações de possibilidades futuras em partículas de éter. Ser capaz de receber inspiração repentina e sentir boa sorte e calamidades. Essas eram habilidades que apenas as pessoas que estavam no 4º nível do nível divino possuíam. No entanto, agora que Fan Xingjian completou o 10º nível das impressões místicas, ele ganhou essa habilidade com antecedência. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 580, 4 níveis de perfeição. Ser capaz de receber inspiração repentina e sentir boa sorte e calamidades. Essas eram habilidades que apenas as pessoas que estavam no 4º nível do nível divino possuíam. No entanto, agora que Fan Xingjian completou o 10º nível das impressões místicas, ele ganhou essa habilidade com antecedência. Os efeitos de tais habilidades no incremento da proeza de batalha de alguém não eram diretamente visíveis, mas a ajuda geral prestada era muito grande. Pode-se dizer que seria difícil para o indivíduo se deparar com situações como emboscada e assassinato. Isso porque, uma vez que o indivíduo percebesse algum perigo, bastaria mudar o curso de seus movimentos. Excelente! O 10º nível das impressões místicas trouxe incrementos ao meu talento mais uma vez. Posso até ver algumas tendências futuristas e meu controle sobre o corpo físico chegou ao extremo. É bom para mim me esforçar para alcançar a regeneração do cérebro agora. Pensando nisso, Fan Xingjian sentou-se de pernas cruzadas, planejando se esforçar para atingir o nível de regeneração cerebral de uma só vez. Com a intenção da espada mortal e a vontade que superou a vida e a morte, ambas as quais ele havia condensado na cidade demoníaca, Fan Xingjian poderia ter tentado atingir o nível de regeneração cerebral há muito tempo. No entanto, foi porque ele queria jogar pelo seguro que adiou esse problema até agora. Ele escaneou continuamente a situação em seu cérebro,
monitorando e registrando constantemente a situação que estava ocorrendo. No momento seguinte, um jorro de força de espada varreu seu cérebro, quebrando-o completamente e transformando-o em pasta de carne. Aquele ataque de espada exigia grande coragem que permitia que alguém pisasse entre a vida e a morte sem temer a morte. Nesse momento, Fan Xingjian sentiu que estava gradualmente perdendo o controle sobre todo o seu corpo físico. Seus batimentos cardíacos e respiração pararam, e sua consciência também estava começando a ficar embaçada devido ao desaparecimento de seu cérebro. Regenerado. A intenção da espada mortal foi desencadeada de forma explosiva, permitindo-lhe recuperar a consciência clara. Então o cérebro de Fan Xingjian começou a se contorcer e se regenerar. O cérebro era a parte do corpo humano encarregada de administrar os pensamentos e a consciência. Perdê-lo significava que o corpo humano não seria capaz de pensar ou se controlar. Isso se aplica até mesmo para um semideus de primeira linha. No entanto, quando a vontade marcial de um cavaleiro outorgado nível 29 atingia um nível extremo de intensidade, sua vontade seria capaz de existir por um curto momento, mesmo sem o cérebro. Eles seriam capazes de transmitir informações dentro de suas redes neurais através de sua vontade e recuperar seu corpo físico. A intensa vontade marcial era o pré-requisito para atingir o nível de regeneração cerebral. O segundo requisito era um talento incomparável. É preciso ser capaz de recordar o estado de vida do cérebro no momento anterior, bem como toda a sua estrutura. Com isso, regenerar-se então o cérebro como seria feito com as outras partes do corpo. Qualquer pequeno erro que possa ocorrer durante este processo pode levar a um resultado irreversível. Em uma situação menos grave, pode-se perder a memória, enquanto em um caso mais grave, pode-se perder parte da função do cérebro e possivelmente até se tornar um idiota ou entrar em estado vegetativo. Fan Xingjian já havia cumprido ambas as condições. Quando ele condensou a intenção da espada mortal anteriormente, ele já possuía uma vontade que poderia continuar a existir por um curto período de tempo, mesmo que seu cérebro estivesse morto. O 10º nível das impressões místicas, além de seu talento original nas artes da espada, deu a ele poder de memória e habilidades de cálculo que ultrapassaram os limites humanos. Depois que seu cérebro se despedaçou, ele imediatamente começou a regenerá-lo. Inúmeras células que não podiam ser vistas a olho nu continuaram a ser produzidas, movidas e regeneradas. No início, o processo era um pouco lento, mas foi ficando cada vez mais rápido. Todo o cérebro estava continuamente se regenerando e se recompondo a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Após alguns segundos, suas pupilas se contraíram abruptamente e seus nervos cranianos já estavam reconectados a todo o corpo. Ele sentiu uma dor intensa percorrer seu corpo e estremeceu incontrolavelmente. A regeneração cerebral foi um sucesso. Nesta fase, Fan Xingjian finalmente se tornou um semideus com 4 níveis de perfeição em suas sementes especiais, partículas físicas de resistência corporal e regeneração cerebral. Além disso, com mais de 10.000 sementes especiais e 1,08 bilhão de partículas físicas, suas habilidades superavam em muitas dos semideuses comuns. Ele poderia até lutar algumas rodadas com especialistas de nível divino de primeiro nível. Seu sucesso em alcançar a regeneração cerebral também significava que ele não tinha mais nenhuma fraqueza. Mesmo que seu cérebro fosse destruído no futuro, ele seria capaz de se recuperar a qualquer momento e continuar sua batalha. Depois de tanto trabalho duro e dificuldades, finalmente cheguei até aqui. Memórias de seus últimos 2 anos passaram pela mente de Fan Xingjian na velocidade da luz, e fortes emoções brilharam em seus olhos. Ele sentiu um forte desejo, o desejo de se esforçar para atingir o nível divino. Na verdade, como ele se tornou um caso sem precedentes com 4 níveis de perfeição, ele tinha todas as qualificações para atingir o nível divino. No entanto, assim como Fan Xingjian estava pensando sobre isso, uma emoção distorcida surgiu em seu coração. HMMM. Essa é a habilidade de inspiração súbita e sentir boa sorte e calamidades.
Fan Xingjian imediatamente entendeu que isso significava que se ele lutasse pelo nível divino agora, seria extremamente desvantajoso para seu futuro. Era assim que a inspiração repentina era incrível. O ser humano se deparou com inúmeras opções, mas em situações de falta de informação, tendia a não saber qual opção era a melhor. No entanto, a inspiração súbita pode ajudar alguém a obter um sentimento vago que lhe permite fazer as escolhas certas, mantendo-se longe do mal e caminhando para o bem. Portanto, no nível 4 do nível divino, alguém já seria capaz de ficar no topo do mundo e seria até difícil morrer. Agora, com o 10º nível das impressões místicas, Fan Xingjian ganhou essa habilidade. Ele então se perguntou se o segundo príncipe também tinha essa habilidade. O segundo príncipe decidiu ajudá-lo devido à sua inspiração súbita. Já que é esse o caso, vou treinar um pouco mais até completar todos os órgãos etéricos antes de me esforçar para o nível divino. Fan Xingjian se levantou e moveu seu corpo um pouco, deixando escapar um som explosivo que era como muitas barras de reforço de aço colidindo juntas. Agora que alcancei 4 níveis de perfeição e também tenho a armadura do Deus da batalha envolvente do mundo, posso ir buscar o traje celestial Pao, certo? No momento em que Fan Xingjian estava decidindo sobre isso, ele sentiu uma forte sensação de perigo e uma dor penetrante entre suas sobrancelhas. Portanto, ele fechou os olhos e começou a exalar uma disposição inefável e etérea. Era como se fosse algo que estava bem diante dele. No entanto, ao mesmo tempo, parecia que não existia neste mundo. Oh! Será que alguém armou uma emboscada para mim no local com o traje celestial Pão? Ou há perigo com o próprio traje celestial Pão? Fan Xingjian pensou um pouco e então abandonou o plano de obter o traje celestial Pão. Em vez disso, ele se sentou e começou a cultivar. Já que há perigo, devo conservar energia e estar totalmente preparado enquanto espero pela oportunidade certa, continuando a fundir as 5 espadas matadoras de deuses enquanto formo órgãos de éter. Fan Xingjian fez os cálculos. Com seu progresso atual, ele precisaria de mais 4 a 5 meses antes de terminar de criar todos os seus órgãos de éter. Para as pessoas comuns, isso já era incrivelmente rápido. No entanto, para Fan Xingjian, ainda parecia muito lento. Quanto à fusão das 5 espadas matadoras de deuses, era algo em que Fan Xingjian havia começado a trabalhar desde a troca com o 4º príncipe e o príncipe Philippe. Seu objetivo era integrar todas as 5 espadas em uma, de modo que um único ataque de espada pudesse conter a proeza de cada uma das 5 espadas matadoras de deuses. No entanto, cada uma das 5 espadas matadoras de deuses era uma técnica marcial extremamente profunda que as pessoas comuns podem não ser capazes de completar seus estudos, mesmo que passassem suas vidas inteiras estudando. Mesmo com o talento de Fan Xingjian, não foi uma tarefa fácil fundir todas as 5 espadas em uma. Este foi especialmente o caso quando ele sentiu que ainda faltava algo em seu conhecimento das artes da espada, o que fez com que o processo de sua integração fosse um pouco lento. Foi porque ele teve que criar uma maneira de integrar as muitas técnicas de espada e movimentos sozinho. No entanto, a velocidade lenta era apenas algo relativo ao próprio Fan Xingjian. Quando ele estava contra a vontade marcial de Xia, ele já havia integrado a espada Infiltrating Void e as ondulações da espada Pursuit Elite. Isso era algo que levaria várias décadas ou mesmo séculos de trabalho árduo para outras pessoas, tendo várias gerações de pessoas modificando antes que pudesse ser alcançado. Além disso, a arte das formações que ele obteve do Henri Clan também foi muito interessante. Continha muitas coisas que Fan Xingjian não tinha visto antes. Ele tinha a sensação de que se estudasse a arte das formações adequadamente a integrasse em sua arte da espada, criando assim formações de espada, ele seria capaz de aumentar a proeza de sua técnica de matar mais uma vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãos.